Que tipo de pessoa nós somos? Tem um lance que eu já comentei aqui na igreja alguma vez, que o camarada diz assim: naquele tempo do comunismo, nazismo, fascismo, né? O fascismo foi na Itália, o comunismo na União Soviética e o nazismo na Alemanha. Aí o camarada dizia assim: quando perseguiram os católicos, eu disse, não é problema meu. Quando perseguiram, ele dá um nome, vai citando um monte de coisa. Perseguiram os espíritas, eu disse, não é problema meu. Perseguiram os cristãos, eu disse, isso não é problema meu. Aí ele dizia, e depois vieram perseguir a mim. Aí era problema meu. Mas os outros também disseram, não é problema meu. Saiu um decreto aí do Ahmadinejad, que ele falou que vai varrer o cristianismo do Irã. É Irã, né? Sabe quem é o Ahmadinejad, né? Todo mundo sabe quem é o Ahmadinejad. É o presidente amigo aí do Lula, né? Já tem lá, eu escutei na rádio Band News que existem, parece 15 pessoas esperando a morte por apedrejamento. Aí tem várias situações, em praça pública, ou então enterra a pessoa até o pescoço para alguém ir lá e apedrejar. Isso é que nome que a gente dá para esse negócio? Selvageria? Eu não quero ofender os leões, né? Eles são os selvagens, mas matam por uma causa, né? Uma desumanidade, uma falta de escrúpulo, sem vergonhice, ou outras coisas mais. Mas esse tipo de gente, meu irmão, se eu sou presidente de uma nação, eu não admito que um cara que tem uma lei desse no país dele pise no meu país. Eu não admito, não admito. Não quero amizade com ele, não me interessa os recursos da nação dele, não me interessa nada esse papo de globalização. Eu não posso estar apertando a mão de um camarada que eu estou vendo que é um assassino, é ele que decreta as prisões. O camarada tem ódio, se falar que alguém é judeu, ele mata. Agora, se falar que é cristão, dá um jeito de matar também. Então, essas coisas assim. Então, nós, seres humanos, eu quero incentivar você que pode criar sites na internet, que tem qualquer veículo de comunicação. Em breve nós vamos ter aulas poderosas aqui no nosso centro de estudo. E eu quero incentivar você a criar, catar artigos da internet, colocar coisas lá, não é coisas para difamar ou isso ou aquilo, não, a verdade, joga lá para que o mundo conheça a verdade, a pedofilia do islamismo, aqueles horrores todos, isso aí que esse presidente do Irã, o caráter desse cara, que caráter não tem nenhum, é um caráter degenerado, tudo isso você puder fazer na internet. Os acessos que você tiver à mídia, vai jogando, porque alguém vai vendo, copiando, levando para outros lugares. Nós aqui criamos as armas que vão atacando esses reinos de Satanás. Então, tem coisas que nós muitas vezes olhamos e dizemos assim, eu tenho mais o que fazer, sou uma pessoa ocupada, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. E a ditadura existente muitas vezes em uma nação, um poder, porque você sabe que o poder ele é manipulado por uma minoriazinha. Uma minoria domina a massa popular. Domina como? Principalmente com o trabalho. Você lembra que o lema da União Soviética, né, do comunismo é o trabalho... O trabalho é uma honra, o trabalho te enobrece, o trabalho. Claro, ninguém vive sem trabalho. O próprio Jesus falou, trabalhai, né? Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Sim, mas existe o trabalho que te dá dignidade, e existe o trabalho que te esconde e você não percebe que é um escravo. Onde você só produz para as massas que estão lá em cima cada vez ficarem mais ricas e te dominar mais ainda.
Mas muita gente diz assim, não, eu estou bem, eu estou ganhando bem, eu ganho bem demais, ninguém ganha como eu, né? Quanto ganha, por exemplo, um delegado? Quanto ganha um capitão, um major da PM, da Marinha, da Aeronáutica, do Exército? Essas pessoas, muitas vezes, elas simplesmente entram nessa filosofia, eu estou bem, acabou a história. Eles não se preocupam com nada do que acontece à sua volta, né? E o que eu vejo na pessoa do Senhor Jesus é que ele se preocupou com alguém. Ele poderia dizer assim, não, os escribas e os fariseus, eles são hipócritas. Ah, mas isso não é problema meu, eu vou aqui ganhar as minhas ovelhas. Não, Jesus vai para a praça e diz assim, escribas e fariseus, vocês são hipócritas. E começa a colocar todo o lixo deles para fora. E hoje, eu tenho uma direção que ela vai se intensificar muito nos próximos dias. A direção que eu tenho é de mostrar a grande podridão, e vou mostrar para os próprios juízes, e eu tenho como fazer isso, a grande podridão que existe dentro do sistema jurídico. Ah, sim, quem viu a reportagem do mecanismo de dinheiro que está acontecendo aí dentro das cadeias? Ficaram horrorizados porque o policial líder da penitenciária está lá na sombra e água fresca. E lá dentro da penitenciária são os presos que controlam tudo e arrecadam o dinheiro para dar na mão do cara. Ué, mas eu já não escrevi isso no livro Sequestrado pela Democracia? Eu não estive lá dentro, eu não vi isso? Eu não vi que o dinheiro movimenta tudo lá? As pessoas dizem assim, poxa, foi encontrado celular dentro da cela. Não que eu acho que um camarada não teria direito a usar um telefone. Celular já é outra história, mas usar um telefone é um direito de uma pessoa, né? Uma comunicação eu considero um direito. Mas aí diz assim, ué, estão usando celular? E aonde carrega a bateria quando acaba? Na minha casa? Não é na minha casa. Dentro da cela, tem lugar para carregar celular? Como é que funciona? Tudo tem, né? Tem o pré-pago. Quem compra os créditos de lá de dentro? Tudo isso nós vimos lá. Tem dinheiro? Tudo. Então, quer dizer, não que eu esteja aqui querendo tirar o direito de um preso de usar um telefone. Ao contrário, eu acho que o preso tem direito à comunicação, mandar carta, usar telefone. Ele foi condenado a não ter liberdade e não a ficar incomunicável. Esse tipo de atitude eu não aceito. Inclusive, né, aquela comida horrível lá, que a gente é obrigado a comer, eu estive lá, aquela comida de subnutrição, também sou contra. Se prende o cara, tem que dar comida para ele. Também sou contra o cara ser obrigado a ficar parado lá, ele tem que se exercitar, tem que criar um campo, uma área onde ele possa se exercitar. As pessoas dizem, mas isso é cadeia ou é hotel 5 estrelas? Não interessa, interessa que o ser humano, ele tem que ter a sua condição básica de vida. Prendeu? Não pode ir para a rua, porque ele é uma ameaça para a sociedade, mas ele não tem que ficar lá dentro, morrendo à míngua, que nem eu vi gente lá à beira do infarto, caída dentro de uma cela, e os líderes da cela simplesmente dizem, pô, fica aí, se tu se recuperar, tudo bem, se tu morrer, a gente te põe para fora. Né? E esse camarada era um técnico em eletrônica, esse que ficou nessa situação, em que não tinha matado ninguém e, enfim, fez a besteira de deixar um camarada botar um carro dentro da garagem dele e o carro era roubado. Provavelmente ele sabia que o carro era roubado, mas foi para lá e foi padecer lá. Então, nós não estávamos diante de um assassino, sangue frio, uma pessoa que não merecesse o mínimo de dignidade. Não era essa a realidade. Então, eu sou a favor, sim, tire a liberdade de quem é uma ameaça para a sociedade, mas tem que dar a essa pessoa condição de vida lá dentro, viver, dormir, comer, beber, é o que eu penso. Então, o que nós queremos comentar, né? Depois desses absurdos que você viu aí, né? Eles só não colocaram para fora a quantidade de dinheiro. Então, muita gente não está nem aí para o que acontece à sua volta.
Isso tudo que acontece à nossa volta, meu irmão, se nós não vigiarmos, se nós não oferecermos resistência, o que hoje está acontecendo à nossa volta lá fora, um dia vai penetrar dentro da nossa casa. Vai penetrar pela televisão, vai penetrar pelo rádio, pela mídia do jornal, vai alcançar os nossos filhos, uma série de coisas. Então nós não podemos ser aquelas pessoas que dizem assim, isso não é comigo, não é com a minha casa, não é com a minha família, isso não é problema meu. Como eu já falei, não era problema, eu não sou judeu, estão perseguindo os judeus. Ainda bem que eu não sou judeu, ainda bem que eu não nasci na nação de Israel, sou africano, não tenho nada a ver com judeu. Mas quando eles terminaram de acabar com os judeus, partiram para os outros. Porque existe na sociedade uma mentalidade que busca escravizar todos aqueles que estão abaixo. E hoje o que manda no mundo é recurso financeiro. Hoje o domínio está na mão de quem tem recurso financeiro. Por exemplo, os maçons, você vê que estão em todas as camadas, vamos assim dizer, importantes da sociedade. Os líderes dos quartéis são tudo maçons. Você olha no dedo de capitão, sargento da PM, tu vê aquele anelzão de ouro com os símbolos da maçonaria, como eu costumo ver a balde aí, dentro das viaturas da polícia, o camarada está lá com a mão do lado de fora, você olha o anelzão no dedo dele, um anel da maçonaria. Tu entra em lojas aqui do centro da cidade, está lá aquele símbolo estampado enorme da maçonaria, e eles estão se infiltrando em todas as camadas, né? Esperando a hora de dar o bote para dominar o mundo. Eles não vão dominar, porque neste século Jesus Cristo pisará no Monte das Oliveiras. Eu queria trazer o nosso pensamento aqui para uma questão, só para nós pensarmos. Não sei se eu posso chamar isso aqui de uma aula, mas eu posso chamar isso aqui de um momento para reflexão. Nós tivemos aí alguns casos na mídia. Nós tivemos o chamado caso Bruno, que foi aquele goleiro do Flamengo, né? Nós tivemos o caso de uma camarada chamado Alexandre Pato, né? Que teve que pagar uma pensão aí, recorreu. Nós tivemos o caso daquela advogada que foi assassinada, Mércia. Mércia Nakashima? Eu não quero dar um nó na língua aqui não. Então, o que aconteceu aqui? Nós estamos diante de um sistema jurídico. Eu vou colocar o meu caso aqui também. Vou escrever eu, né? Eu. Nós, depois que tivemos essa experiência de prisão, eu comecei a observar, já comecei desde lá de dentro do presídio, a observar uma série de absurdos. Mas aqui fora ainda, com todos esses casos, nós começamos a observar. Muita gente diz assim, o Bruno, certamente, eu particularmente até acredito que ele mandou mesmo matar a mulher lá. Eu acredito que ele mandou mesmo. Eu acredito que ele tenha sido o pivô de tudo, porém o que eu acredito é um problema meu. O julgamento dele não está na minha mão, né? Não compete a mim. Deus não colocou o julgamento dele na minha mão, está lá, é problema dele. Ele pertence ao mundo e o mundo vai julgá-lo. Eu não tenho nada a ver com a vida dele. Se Deus me orientar a orar por ele, eu oro. Se Deus me mandar levar uma palavra para ele, eu levo. Mas o julgamento dele não está na minha mão. Se estivesse, eu esperaria a revelação. Senhor, ele é condenado ou culpado? Cadê o corpo? Não sei e tal. Entendeu? Então é assim que a gente age. Mas o mundo lá fora age por provas. O caso Bruno. Antes de chegar no caso Bruno, teve o caso desse camarada aqui, que ele namorou uma pessoa durante 1 ano. E houve uma separação. Não teve filho, não teve nada. Houve uma separação e ele foi condenado a pagar 130 mil reais. Porque ele ganha mais ou menos 650 mil. Então, uma juíza bateu o martelo para que ele pagasse 130 mil reais de pensão a uma menina que ficou, né? Como se diz aí na gíria, ficou com ele. Casou, tá. 1 ano. Casou. Então, vou botar aqui, casou. Acrescentar essa informação. 1 ano de casado,
a justiça está batendo o martelo para que ele pague 130 mil de pensão. Tem alguém em nosso meio que acha que isso está correto, está certinho, é assim mesmo, tem que ser assim, porque ele ganha 650 mil, então ele tem que pagar 130 mil. O advogado dele já recorreu. Eu, quando me separei, eu vivi 7 anos juntos e tenho, desse casamento, um filho. Quando eu entrei com o pedido de divórcio, a advogada falou assim, advogada representante da Defensoria Pública, né? O pessoal da Defensoria Pública entende muito. Depois de 7 anos de casado, tendo um filho, a advogada falou assim, quanto tempo vocês ficaram casados? Eu falei assim, 7 anos. Ela falou assim, isso aqui não dá direito à pensão. Já excluiu, e olha, tinha um filho ainda. E a advogada falou assim, pode botar aí, não tem direito à pensão. Depois de 7 anos de casado, como se diz aí na gíria, papel, preto no branco. Por que que esse cara aqui, essa juíza insana, disse que a mulher que ficou casada com ele 1 ano, tinha direito a 130 mil reais de pensão? Nós estamos diante de quê? Da justiça? Não, nós não estamos diante da justiça. Porque a justiça ela é única para todo mundo. Nós estamos diante de cabeças e sentenças diferentes. Ou seja, no mundo não existe justiça. No reino de Deus, nós temos justiça, porque temos uma regra bíblica e todos nós somos julgados de acordo com essa regra, que é a Bíblia. Então, aqui no reino de Deus existe justiça, porque o prumo é único para todo mundo. Deus age de igual maneira, tem um julgamento perfeito para todo mundo, mas no mundo não. Por que que eu não era obrigado a pagar uma pensão a uma pessoa? Ainda bem, né? Que ficou, senão, já pensou eu ter que pagar 500 mil de pensão, irmãos? Uma pessoa que ficou 7 anos casada, tendo um filho, e esse camarada aqui, porque ganhava 650 mil, ia ter que pagar 130 mil de pensão. Então nós estamos diante da justiça? Repito, não estamos diante da justiça. Estamos diante de pessoas que pensam individualmente, acham que tem o poder na mão, e se ele não tem dinheiro, e toma-lhe mais dinheiro para meter o advogado lá, entrar com outra petição e mexer em todas as coisas. Então, eu pego essa situação, eu transfiro ela para o caso Bruno. Eu costumo dizer, né? E que me ouça o mundo. Quem foi culpado do Bruno hoje ser um assassino? O sistema jurídico. O sistema jurídico incentivou o Bruno a pagar, a ser um assassino. Por quê? Se o sistema jurídico, nenhuma criança, meu irmão, come 100 mil reais por mês. Nenhuma criança come 20 mil reais por mês. Então, a fome ou o estômago de uma criança não está condicionado ao salário do pai. O sistema jurídico é podre, é um lixo. Aí, resultado, se o Bruno olhasse assim, poxa, essa sem vergonha, eu como era chamada, Maria Chuteira, né? Vou ter que pagar para essa mulher aí, caramba, 5 mil reais por mês. Ah, besteira, tô pagando, toma aí. Mas ele sabia que não ia sair só 5 mil reais do salário dele. A ira dele, a revolta dele, sabendo que o sistema ia, vamos dizer assim, ferrar com ele, chegou ao ponto de planejar, como eu creio, estou dizendo pelas provas que foram apresentadas, chegou ao ponto de planejar essa horrenda coisa, que foi cárcere privado, tortura, assassinato. Mas para mim, o grande incentivador de Bruno se tornar um assassino foi o sistema jurídico. Vamos editar isso aqui bem bonitinho, jogar na internet, para ver se tem homem para me prender, né? O sistema jurídico foi um grande incentivador do Bruno ser um assassino.
Aqui, no caso da Mércia, o que aconteceu? O noivo e marido que ficava ou casado, essa rolo aí, está sendo acusado de ser o... Ela levou 2 tiros e depois foi posta dentro do carro e jogada dentro de um lago. E ali morreu, diz o laudo, afogada, não morreu nem por causa dos tiros. Eu não sei se foi o cara que matou, eu não estava lá, eu não vi, não posso nem dizer no que acredito, né? Mas vamos examinar a conduta do sistema jurídico. Chegaram à conclusão de várias provas, disseram assim, decreta a prisão dele. Aí o repórter aparece e diz, a partir de agora, fulano de tal é um foragido da justiça, tem que se apresentar. O cara sumiu durante, parece 3 dias, que ele ficou desaparecido, escondido, não se apresentou, ficou como um foragido, mas o tal do HC habeas corpus, o advogado dele entrou com um habeas corpus, dizendo que ele cooperou com a justiça, que ele tem residência fixa, que ele não tem antecedentes, que ele nunca passou pela penitenciária, e tal, um monte de coisa. Então, um juiz decretou a prisão dele, o advogado vem e entra com o habeas corpus na mão de outro juiz. Enquanto um decreta a prisão, o outro diz assim, não, ele pode ficar livre. Quem é que está fazendo justiça? É a cabeça individual das pessoas. É a cabeça de cada um que está dando uma sentença. Um disse, prende esse cara, tem prova suficiente, ele cometeu o crime, prende ele. Aí o advogado vem e diz, não precisa prender ele. Aí o outro cara disse, não, deixa ele solto. Suspendeu o pedido de prisão. Um com autoridade. E tem mais, quando a coisa acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro, aí habeas corpus, fórum, não sei o quê, se os juízes daqui do Rio de Janeiro não quiserem atender ao habeas corpus do advogado, sabe o que ele faz? Ele vai lá e entra direto em Brasília, porque vai cair na mão de outro juiz, e outro juiz poderá dar outra sentença, outro juiz poderá ter outra interpretação. Isso é justiça? Não, onde tem 2 pesos e 2 medidas, aonde tem interpretações diferentes, não existe justiça. O sistema jurídico não é justiça. Exemplo, não é o nome da louca? A louca. Maria Elisa Peixoto no banco, né? O advogado lá, o delegado, como ele disse, eu passei a semana toda te ouvindo, quer dizer, ele passou a semana toda, podendo ter pegado os filhos dele, levar na Quinta da Boa Vista, né, passear na roda gigante, não, ele passou a semana toda me ouvindo, não se converteu, carimbou o passaporte para o inferno, não sei como é que alguém me ouve a semana toda e não se converte, até eu já me converti várias vezes me ouvindo nas minhas pregações. Então o delegado passa uma semana inteira me investigando, ocupa 2 policiais para ficar rodando o Santo Cristo para ver se eu ia estar em casa. Aí aí manda para a amiguinha dele lá, Ministério Público, não sei o que, para a juíza. Aí a juíza, Maria Elisa Peixoto Lubão, que diz assim, prende esses caras. Eu li os autos, e nos autos já existem indícios suficientes para ver que eles são pessoas perigosas na sociedade, que são capazes de influenciar toda a massa popular. Cá entre nós, irmão, cá entre nós. Então, Maria Elisa, prende. Aí vem Eduardo Bentes, né? Primeiro, eu soube, não sei a que ponto isso foi verdade, que entraram com um habeas corpus na mão dela, dizendo que eu não fugi da justiça, que eu tenho residência fixa, que tenho um trabalho honesto e que eu escrevi aqui? Não tenho antecedentes criminais. Mas ela falou assim, não vou soltar. Aí vem Eduardo Bentes, que é um cara que está acostumado lá dentro, pega um habeas corpus e entra na mão de outro juiz. Aí o juiz diz assim, não, os caras não são nada.
Isso aí é a livre manifestação do pensamento. Cada um tem direito de falar o que quer, solta eles. Depois de 18 dias. O nosso habeas corpus demorou 18 dias para ser julgado. Esse cara aqui, no caso Mércia, em apenas 3 dias, o habeas corpus dele foi julgado. Só 3 dias. Eu fiquei 18 dias preso. Enquanto que ele, foragido da polícia, teve o seu habeas corpus julgado em apenas 3 dias. Ele é advogado, né? Ah, então. Devia ser a pena pior para ele, né? Conhece lei? Eu não conheço. Se alguém me disser assim, por que na Constituição diz, faz um de carne para mim? Não, que na Constituição dá o meu bem gelado. Eu não sei o que é Constituição, não sei o que é lei, né? Como dizia o delegado, ninguém pode dizer que não conhece a Constituição. Eu falei, então manda matar os políticos. Porque o Nordeste está infectado. Infectado não é a palavra certa. Está lotado de gente semi-analfabeta. Não sabe nem ler, que dirá conhecer Constituição. Constituição é coisa para gente dessa elite aí, meu irmão. Nós, povo, nós queremos é viver a vida, trabalhar, produzir, comer, entendeu? Edificar. Nós temos essa mentalidade. Esse negócio de lei, essas leis todas para mim não passam de palhaçada. Pastor, o senhor vê que o sistema jurídico é uma aberração mesmo. O advogado do Alexandre Pato conseguiu reduzir isso aí para R$5.000. Tá certo? Então veja, o Alexandre Pato não é tão pato. O que acontece? Reduziu para R$5.000. Menos mal, mas para mim ainda é injusto. Separou 1 ano de casado? Bota o pé na estrada. Vai procurar uma roupa para lavar, uma faxina para fazer, vai viver sua vida. História é essa? De uma mulher que vive 1 ano com um cara nova, cheia de vida, cheia de saúde, não tem nem filho. Agora o cara tem que dar 5.000 de pensão? Depois de 1 ano de casamento? Se fosse uma mulher com uma idade avançada, tem que dar sim. Se fosse uma mulher que atingiu, foi acometida de alguma deficiência, alguma inaptidão, tem que dar sim. Agora, uma mulher jovem, cheia de vida e saúde, tem que viver de pensão dos outros? Eu discordo. O sistema jurídico brasileiro, para mim, é um lixo. Por quê? Porque não tem nele prumo de justiça. Cada juiz dá a sua própria sentença. Como eu acuso no livro, sistema jurídico em colapso. Eu digo, nós vivemos um sistema jurídico autônomo. Cada um dá a sentença de acordo com a sua própria interpretação. E os advogados, sabendo disso, recorrem com habeas corpus para tudo que é lado. Dá entrada em Brasília, dá entrada no juizado oficial, dá entrada, espera o plantão, que eles sabem, quando é que vai ser o plantão? Quando é que esse juiz que negou o meu habeas corpus vai sair? Ah, dia tal, é no sábado, é no domingo. Aí ele vai dar uma entrada com habeas corpus. No dia que o plantonista está lá, ele joga de todas as maneiras, esperando uma interpretação satisfatória. Isso não é justiça. Isso é palhaçada. Né? Então, eu quero acusar o sistema jurídico brasileiro de ser o aio, né? Ser a estrada, ser o incentivo para tantos horrores e assassinatos. Quantos casos de marido que assassinou, esquartejou mulher aí, porque dizia, eu não ia pagar pensão para ela. Tem uns casos aí, parece que o padrão, em casos de separação, é 40% do salário do marido ir para a mulher. Isso tudo, irmão, são coisas que precisam ser analisadas. Mas isso aí, o caso da verdade, da justiça, depois de conviver 10 anos junto, 15 anos, 20 anos, isso é outra história. Nós estamos falando dessas aberrações. 1 ano de casado, 130 mil. Duvido se essa juíza não ia levar um qualquer. Duvido.
Duvido, meu irmão, duvido. Aí o cara recorre na justiça, um outro juiz julga a causa e diz, não, 5 mil está muito bom. Já dá para ela viver o resto da vida dela sem fazer nada para ninguém. E eu, então, nem 5 mil não dava para ela. Tem alguma dificuldade? Não. Tem alguma deficiência? Não. Pode trabalhar? Sim. Então, 1 ano de casada não dá direito à aposentadoria para ninguém. Ela mostrou ela fazendo compra no shopping, com esses 5 mil aí. Sexta-feira, né? Então, gente, veja bem, isso é o que gira aí no mundo que nós vivemos. Esses são os conceitos. Cada juiz dá a interpretação que ele bem quiser. Por exemplo, no nosso caso, uma mulher, uma juíza, uma louca, mandou nos prender. Por quê? Que achou que, pelo que o delegado lá passou a semana toda, e a outra doida lá, outra delegada, e encheram os papéis lá de letras e rabiscos, um monte de palhaçada e parafernália, por causa daquilo ali, a juíza disse assim, não, manda prender. Aí depois, ninguém olhou nada, né? Dos direitos, da residência fixa, 44 anos morando no mesmo lugar, ninguém olhou nada disso. Aí vem outro juiz, um grupo de 3 juízes examina o habeas corpus, que foi impetrado lá pelo Eduardo Benques, o escritor e jornalista também. 3 juízes examina e aí chegam à conclusão e o juiz, o redator do grupo, dá a sentença. Não, que isso aí simplesmente é a manifestação do pensamento garantido pela Constituição. E é isso aí, e nós vamos falar. E dizer que o sistema jurídico brasileiro é um lixo, inclusive um juiz já escreveu aí num jornal, deu entrevista e disse assim, o sistema jurídico brasileiro precisa ser reinventado. Eu acho até que ele está um pouco errado. O sistema jurídico brasileiro tem que ser exterminado. Mas brevemente, Jesus desce no Monte das Oliveiras e a gente extermina, taca fogo no fórum, implode aquilo lá, ou então vamos usar para alguma coisa útil. Então, meu irmão, e o juiz, isso é a manifestação do pensamento garantido pela Constituição. Que manifestação de pensamento é essa? Eu dizer que catolicismo é satânico, eu dizer que espiritismo é satânico, eu dizer que todas as religiões que não concordam com a Bíblia, com a Santa Escritura, é satânico, é um direito meu e é um direito seu também. Então, não interessa a lei que qualquer palhaço faça, né? Como essa lei do tal lei caô, né? A lei caô. Para mim é um caô, é uma palhaçada. Não me interessa essa lei, nem sequer eu parei para ler essa lei até hoje. Não me interessa. Criem eles a lei que quiser, eu continuarei sendo um pregador da Escritura e manifestando os meus pensamentos. Doa em quem doer. Amém? Temos alguma pergunta? Ou ficamos por aqui? Ficamos por aqui? Então vamos estar orando em nome de Jesus.